Olá, pessoal! Dando continuidade às aulas de português da semana, né? Vamos continuar falando da questão do relato de memórias, né? Questão do texto descritivo, narrativo, esses detalhezinhos. Então, vamos lá para o nosso slide. Bom, creio que assim fica melhor, né? Então, vamos lá, vamos ver se... Vamos continuar, né? Aulas 3 e 4. Vamos lá, galerinha. Bom, texto descritivo, né? Por que nós vamos falar de um texto descritivo? Porque é um relato de memória, ele é um texto descritivo, a partir do momento que ele descreve as suas memórias, de que ele faz a descrição das professoras, das escolas, a escola que ele vivia, né? Dos objetos que tinha na escola, certo? Então, vamos lá. Texto descritivo. É um tipo de texto que envolve a descrição de algo, ou seja, de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Em outras palavras, o texto descritivo ele capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras, né? Vocês, a partir do momento que vocês leram o relato de memória de Ziraldo, vocês, de certa forma, né, começaram a imaginar como seriam essas professoras, como seria esse ambiente escolar, não é isso? Aí, isso tudo faz parte da questão do texto descritivo. Vamos lá. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual, desde as características físicas e ou psicológicas do que se pretende analisar. A saber, no caso, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tipo, vegetação, localização, sensação. Aqui tem localização de novo, ó, dentre outros, né? Então, vocês viram que Ziraldo, ele se descreveu, não é isso? Ele fez uma característica física dele, né? E descreveu as características psicológicas de suas professoras. Ele disse como elas eram, no caso, falando em relação ao jeito de ser, né? Aquela questão de certa forma, ser uma pessoa meio rude, de não olhar muito para ele, de ignorá-lo, né? E de fazer carinho nos colegas, esse tipo de coisa. Agora, vamos lá. Bom, em relação ao texto descritivo, é isso, né? É você chegar e dentro daquele texto, você fazer uma descrição daquele ambiente, certo? Pode ser que tenha alguns textos que eles descrevam muito mais do que foi esse relato de memória, né? Pode ser que tenha algum texto que ele descreva assim, que ele está numa fazenda, né? Rodeada de árvores, cheia de gado, isso e aquilo, né? Uma casinha amarela, essas coisas todinhas. E pode ser também que ele faça uma descrição física das pessoas, né? Assim como ele fez da fazenda, assim também como ele pode fazer uma descrição psicológica das pessoas, dizendo que ela era uma pessoa muito boa, como é que eu posso dizer, calminha, né? E por aí vai, certo, pessoal? Essa é a questão de descrição física, quando a gente descreve o externo, né? E psicológica, quando a gente descreve praticamente assim, o interno, como ela é internamente, né? Quais são os atos, né? As ações que fazem com que a gente consiga fazer uma descrição psicológica dessa pessoa, certo? Bom, texto narrativo. Professora, por que você botou o texto narrativo e o texto descritivo, né? Bom, pessoal, são dois tipos textuais diferentes. O descritivo, como vocês sabem, ele faz a descrição, né, física ou psicológica, ou então física e psicológica, né, dentro do texto. Já o narrativo, ele conta a história. Até a estrutura, de certa forma, é diferente. No descritivo, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Já no narrativo, é introdução, né? Introdução, aí tem a questão do enredo, que tem o clímax e o conflito, e depois vai para o desenvolvimento, né? Vamos ler um pouquinho para saber como é o tipo textual narrativo. Vamos lá.
É um tipo de texto que esboça ações dos de personagens em um determinado tempo e espaço, né? No texto descritivo, não, vocês viram que pouco se falou dessa questão de tempo, de espaço, né? Se falou só na questão da infância como um todo, né? Ele generalizou, né? Geralmente, ele é escrito em prosa e neles são narrados, no caso, contados alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são romance, novela, conto, crônica, fábula, né? Então, vamos lá. No texto narrativo também nós temos os elementos da narrativa. Eu até faço um acrósticozinho quando eu estou em sala de aula para que os meninos lembrem, né, dos elementos da narrativa. Eu ligo a letra inicial, a palavra pente, no caso, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, né? Então, a gente faz um acróstico com essa palavra pente, que é para as pessoas não esquecerem nunca os elementos da narrativa dentro do texto narrativo, né? Vamos conhecê-los? Vamos lá? Elementos da narrativa. O narrador, né, que é aquele que narra a história, divide-se em observador, personagem e onisciente. Gente, o narrador-personagem, ele é o narrador em primeira pessoa, porque ele sempre participa, né, das histórias e conta também. Já o narrador-observador e o onisciente, eles são narradores em terceira pessoa, né? O foco narrativo deles é em terceira pessoa. O narrador-observador, ele somente observa e conta a partir de sua observação. Já o onisciente, ele é tipo um deus, ele sabe de tudo, até dos pensamentos do personagem, certo? Mas o narrador onisciente, ele não vem ao caso agora. Agora nós vamos trabalhar somente mesmo com o narrador-personagem e o narrador-observador. O personagem que é aquele que trabalha, ou melhor, trabalha o quê, Karine? Que participa, né, e narra a história a partir da sua participação, né, porque ele está ali dentro, então ele está narrando de acordo com aquilo que ele viveu na história. Já o narrador observador, não. Ele vai narrar de acordo com aquilo que ele está vendo do lado de fora. Ele não participa da história, então ele está narrando de fora, certo? Então, vamos lá. Enredo. Trata-se da estrutura da narrativa, ou seja, a trama em que se desenrolam as ações, né? Aí, no caso, o enredo, ele se classifica como linear e enredo não linear. Enredo linear é aquele que ele vai seguindo uma ordem, com a ordem correta, né? Início, meio e fim, né? E o enredo não linear é aquele que está lá, início, aí vai para o passado, depois vai para o futuro, volta para o presente, que não tem uma linearidade da história. A história não acontece de acordo com, como é que eu posso dizer, de uma forma cronológica correta, entendeu? Então, vamos lá. Personagens, né? São aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em principais, protagonista e antagonista, secundários, adjuvante ou coadjuvante, né? No caso, pode receber qualquer um desses dois nomes. Tempo, né? Está relacionado ao tempo dentro da narrativa, né? Marcado por data, por momentos específicos. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, quando ele é marcado por datas, horas, né? E psicológico, ele é marcado por lembranças, né? Assim como no relato, boa parte do relato ele é marcado por lembranças, não é isso? Então, a presença do tempo lá naquele relato que nós vimos de Ziraldo é psicológico, certo? Então, vamos lá. Espaço, local onde a narrativa se desenvolve. Pode ocorrer no ambiente físico, ambiente psicológico ou ambiente social, né? Então, ambiente físico, esse aqui, como nós estamos vendo, né? Pode ocorrer no ambiente das lembranças ou no ambiente social, certo? Vamos nós falar de foco narrativo, não é isso? Falar dos narradores, de novo, né? Do foco narrativo. Então, vamos lá. É a forma com que o narrador relata o discurso, que ele vai relatar de acordo com a posição que ele está assumindo ali dentro da história, não é isso? Então, ele assume posições e papéis diferentes, os quais podem assim se classificar. O narrador de primeira pessoa, ele participa dos fatos, ou seja, ele é um personagem da história. Por esse motivo, ele também é chamado de narrador protagonista ou coadjuvante, certo? Narrador de terceira pessoa, assumindo esse papel, ele não participa dos fatos narrados, somente observa do lado de fora para depois contar tudo. Assim sendo, podemos dizer que ele se classifica em duas modalidades, né? O onisciente e o observador.
O onisciente é um narrador que conhece toda a história, até mesmo o que pensam os personagens, né? Por isso que eu estou dizendo que ele é meio como se fosse um deus. Já o observador, né, ao contrário do primeiro, não conhece toda a história, apenas se limita a narrar na medida em que os fatos acontecem, ou seja, na medida em que ele observa os fatos, ao contrário do onisciente, que já sabe de tudo que vai acontecer. Certo? Entenderam, pessoal? Ficou bem claro isso? Bom, agora nós vamos para a página 94 do livro didático. Vamos lá? Me acompanhem, por favor, galerinha. Bom, aí na página 94 do livro didático de vocês, né? É claro que nós vamos fazer uma atividade relacionada àquele texto de Ziraldo, onde ele vai falar sobre, ou melhor, onde ele vai falar não, onde ele fala sobre as professoras, né? Sobre aquela mulher também que revolucionou o ensino de Minas Gerais, certo? E por aí em diante. Eu vou ler aqui a atividade, mas vocês, a princípio, vocês vão ler primeiro o texto, tantas vezes forem necessárias, para depois ver as atividades, ok? Então, vamos lá. Por dentro do texto, né? Lembrando que vocês precisam ler o texto antes, certo? Do texto da página anterior, que são as memórias de Ziraldo em relação ao tempo dele na escola, né? Em relação às professoras, certo? Vamos lá. Por dentro do texto. Como você deve ter percebido, o relato foi organizado em ordem linear, ou seja, Ziraldo relatou os fatos da mesma ordem que eles ocorreram, do que eles aconteceram. Reescreva os itens a seguir que resumem o relato do escritor, ordenando-os de acordo com a sequência em que são mencionados no texto. Então, vocês vão ver aqui, né, do A ao H, qual foi a ordem correta desses acontecimentos, né? A ordem linear desses acontecimentos, e vão botar as letras, né, de acordo com o que aconteceu, né? Eu vou ler aqui as alternativas. Letra A. O desenhista informa que ficou pouco tempo na escola em que trabalhava a professora Dulce, porém deve alugar uma enorme carência afetiva que foi positivamente transformada em obras. B. Dona Glória foi a responsável por tirar a palmatória furadinha da sala de aula do escritor. C. Ziraldo relata que a primeira professora de quem se lembra foi negativamente marcante. Ele achava que não ter muito prestígio com ela, provavelmente porque era o patrão do seu pai quem pagava as mensalidades da escola. D. Ao remoer lembranças, o desenhista afirma ter descoberto Dona Glorinha, que Dona Glorinha foi sua professora maluquinha. Ziraldo, né, letra E, Ziraldo conta que na igreja, após sua primeira comunhão, não ao contrário dos outros meninos, ele não recebeu o santinho como recordação. F. A segunda professora marcante na vida dele foi discípula de Helena Antipoff, que revolucionou o ensino básico mineiro por se opor às palmatórias. G. Em seu relato, Ziraldo diz ter descoberto que a presença de Dona Glorinha em sua vida foi fundamental. Sempre tem aquela professora bem marcante nas nossas vidas, né? Professora ou professor, viu, gente? H. Dona Glorinha viu o descaso com Ziraldo na igreja e no outro dia deu-lhe um lindo santinho com uma dedicatória. Melhor coisa. 2. Por que a primeira professora do narrador é inesquecível para ele? Quais foram os acontecimentos, né? Lá com a primeira professora que fez com que ela fosse inesquecível negativamente, de certa forma, né, gente? Vamos lá. Terceira. A professora Helena Antipoff revolucionou o ensino básico de Minas Gerais na década de 1940. Letra A. Com que objetivo ela provocou essa revolução? E aí, gente, vocês viram que a primeira professora, a primeira escola, tinha a questão da palmatória, isso e aquilo. Na segunda professora, ela já tirou a palmatória, né? E ela era discípula de Helena Antipoff. Então, qual foi, o que foi que ela fez que conseguiu revolucionar isso, né? Vamos lá. Como ela conseguiu atingir esse objetivo, né? Terceira, letra B. Quarto, releia o trecho a seguir em que Ziraldo refere-se a Dona Glorinha. Só mais tarde foi que eu percebi a luta de Dona Glorinha, que ela venceu, descobrindo bem mais tarde
que sua presença em minha vida tinha sido fundamental para que não a perdesse por aí. A vida, digo. Nesse trecho, quando o narrador diz para que não perdesse por aí, ele refere-se à professora ou à vida. Quem é que ele não podia perder por aí? A professora ou a vida, gente? Letra B, quarta letra B. Em sua opinião, o que ele quis dizer com a expressão fazendo referência à vida? Hein, gente? O que foi que ele quis dizer em relação a isso? Quarta, ou não, sexta questão. Vamos lá. Quarta, sexta. E não tem quinta, viu? Não tem quinta. Quinta, não sei como foi. Sexta questão. Compare em que aspectos as professoras Dulce e Glorinha se diferenciam, né? Lembre-se da questão da descrição, né? Física, descrição psicológica, né? Aí é onde vocês vão usar a questão da descrição, certo? Vamos lá. Sétimo, o narrador, ao contar com detalhes os fatos mencionados, as professoras Dulce e Glorinha também as descreve. Justifique sua resposta, né? Ele quer saber se, à medida que ele vai contando, se ele também descreve as professoras. Oitava, qual é a contribuição dos trechos descritivos ao relato das experiências escolares do narrador? E aí, gente, ajudou a compreensão do texto? A parte que ele descreve as professoras, a escola, hein? Agora vamos lá, um pouco da explicação que o livro traz. As descrições são importantes em vários gêneros textuais. Em um conto, por exemplo, por meio da descrição, o autor apresenta as características do lugar, dos personagens e de tudo o que é importante para a criação do clima na narrativa, ou da narrativa, imagens, sentimentos, etc. Assim, ele cria expectativas e prende o leitor à sua história envolvendo o Nathan. Um texto pode ser descritivo ou mais descritivo ou mais narrativo, né? No caso, pode misturar os dois tipos textuais. O tipo de texto dependerá da intenção do autor, ou seja, tem que ver qual é a situação comunicativa, o que é que ele quer passar para o leitor, né? Um texto, vamos lá, se você tiver de fazer uma descrição de um ambiente, por exemplo, não basta dizer que o ambiente é feio ou bonito, é preciso dar detalhes do lugar para que o leitor consiga imaginá-lo. Exatamente. Um dos intuitos do texto descritivo é justamente isso, a gente começar a imaginar aquela coisa, aquela pessoa, como ela é, como as coisas são, caso, né, se por acaso ele estiver descrevendo o lugar em si, né, a gente fica viajando. Eu, quando estou lendo alguma coisa, eu viajo na leitura. Às vezes as pessoas até me chamam e eu não escuto, porque eu estou viajando na leitura que eu estou fazendo. Bom, vamos lá. E, para que você não se perca ao escrever, faça um plano ou um pequeno esquema, ou um plano ou um pequeno esquema. Quando estiver sem ideias, escreva tudo o que vier ao pensamento. Depois, selecione o que você achou mais interessante. Em seguida, coloque as frases em ordem e desenvolva um parágrafo para uma das ideias selecionadas, né? Veja que ele está sugerindo que vocês façam uma produção textual aqui. Nona, alguns trechos do texto compõem-se de fatos e outros de opinião do narrador. Nas frases a seguir, indique F para fato e O para opinião. Gente, fato é aquilo que acontece e a gente simplesmente não pode mudar. Já a opinião, não. A opinião, ela muda, né? A depender do que aconteça, a opinião pode mudar. Mas o fato não. O fato simplesmente ele ocorre e ele não pode haver mudança em relação ao fato, certo? Fato é fato. Agora, a opinião não. A opinião, ela pode sim sofrer mudanças, certo? Então, aí vocês vão ver aqui o que é fato e o que é opinião, o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado, né? Nessa questão, letra A. É engraçado, eu não tenho um professor inesquecível, eu tenho muitos professores inesquecíveis, né? Isso aí, no caso, é fato ou é opinião? Letra B. Em uma escola particular, papai não tinha como pagar as mensalidades. Era o patrão dele quem pagava. E aí, gente, você poderia mudar isso ou era um fato, né? Letra C. Um domingo, fiz a primeira comunhão e não ganhei centinho. Na segunda-feira, ela mandou me chamar na secretaria. D. Como é, meu Deus, que uma pessoa adulta tão importante pode prestar atenção no menininho pardo fazendo primeira comunhão naquela catedral tão grande? É, engraçado. Agora remonta as lembranças desse clube que eu tive uma professora maluquinha, sim.
10ª questão. O texto lido é um relato de memórias. Responda. Em que foco narrativo ele foi escrito? Ele foi escrito em primeira pessoa, ou em terceira pessoa, gente? Lembre-se do que a gente falou no início da aula, né? Ele é um relato de memórias, então ele foi escrito em primeira ou terceira pessoa. Qual foi o tipo do narrador dele? Narrador-personagem ou narrador-observador? Narrador-personagem, primeira pessoa, narrador-observador, terceira pessoa. Letra B. Qual a importância de o narrador adotar esse foco no relato de memórias? E aí, gente, qual é a importância? Vejam no texto, né? É porque se eu for lá, vou dizer a resposta, tem que ter cuidado com isso, né? Bom, vejam lá, primeiro, se o narrador é personagem, primeira pessoa, ou observador, terceira pessoa. E aí depois vocês vão dizer qual foi a importância de ter sido adotado essa pessoa, ou a primeira ou a terceira. Vamos lá a mais uma definição do livro didático de vocês. Foco narrativo é a perspectiva por meio da qual o narrador conta um fato, uma história ou um acontecimento. Se o narrador permanece do lado de fora e não participa dos fatos relatados, o foco narrativo é em terceira pessoa. Se o narrador torna-se um personagem, assumindo a condição do narrador protagonista ou coadjuvante, o foco narrativo é em primeira pessoa, né? Então, nesse relato de Ziraldo, que ele falou sobre as professoras dele, qual é o foco narrativo, né? Primeira pessoa ou em terceira pessoa? Primeira pessoa, narrador, personagem. Terceira pessoa, narrador, observador, né? E aí, o que é que vocês acham? Bom, vamos acabar por aqui, né? Fazendo essa atividade dessas 2 páginas, certo? Na primeira aula foi a leitura do texto, né? Isso foi a prática de leitura. Agora a atividade e vamos ver o que nos aguarda na próxima atividade, né, pessoal? Se cuidem, lembrem-se sempre disso, não esqueçam, ainda está em tempo de se cuidar, certo, gente? Então, usem máscara, tomem banho quando for para a rua que chegar em casa, não fique abraçando, beijando ninguém, daqui a pouco a gente vai poder fazer tudo isso, certo? Então, um abraço virtual bem gostoso, bem apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.